Ela era uma mulher cheia de sonhos. Mas seu marido não acreditava em seu potencial. Ele queria que ela apenas cuidasse da casa, mas Gabriela queria mais. Gabriela ousou dar o primeiro passo e abriu sua própria loja, enfrentando desafios, rejeições e até um roubo devastador. Quando tudo parecia perdido, ela fez algo que mudaria sua vida. Entregou seu sonho nas mãos de Deus. Antes de ouvir essa história emocionante, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. A noite estava silenciosa, com o céu enegrecido e pontilhado por estrelas que mal se podiam ver entre as nuvens. A luz amarelada do poste na calçada entrava pelas cortinas finas da sala, lançando sombras suaves nas paredes bege. Gabriela estava sentada no sofá, com um cobertor dobrado sobre as pernas. Ao seu lado, uma xícara de chá esfriava intocada na mesinha de centro, enquanto ela fixava os olhos na janela. Ela observava a rua com um olhar distante, quase como se buscasse respostas no movimento dos poucos carros que passavam. A casa estava tão silenciosa que o tic-tac do relógio na parede parecia ecoar em sua mente. Aquela rotina repetitiva e solitária, dia após dia, parecia sugar a cor de sua vida. Era como se a casa fosse um reflexo do que ela sentia por dentro, estagnada, presa no tempo. Gabriela suspirou profundamente e passou os dedos finos pelos cabelos castanhos, tentando aplacar a inquietação que insistia em tomar conta dela. Seu coração estava cheio de sonhos, mas eles pareciam tão distantes quanto as estrelas que piscavam lá fora. Será que é só isso? Deus, será que não há algo maior para mim? Pensou, fechando os olhos por um momento. Ela sabia que deveria se sentir grata. Tinha uma casa, um marido trabalhador, saúde. Mas mesmo assim, sentia um vazio que não conseguia explicar. Algo dentro dela dizia que ela podia e devia fazer mais. Os sonhos de Gabriela eram muitos, mas todos guardados dentro de um baú imaginário, trancados por anos de insegurança e falta de apoio. Mesmo assim, uma chama permanecia acesa em seu coração, aquecendo-a nos momentos de maior dúvida. Ela sabia que Deus tinha planos maiores para sua vida, mesmo que no momento fossem um mistério. Do lado de fora, o vento frio balançava as folhas das árvores, trazendo consigo um som quase hipnotizante. Ela observou as folhas dançando no ar, como se a natureza estivesse tentando falar com ela. Gabriela levantou-se e aproximou-se da janela. Tocando o vidro gelado com a ponta dos dedos, sentiu-se mais próxima da sua inquietação. Naquele instante, ela fez uma breve oração. Senhor, mostre-me o caminho. Ajude-me a entender o que o Senhor quer para mim. Uma paz sutil começou a preencher o vazio dentro dela. Talvez, só talvez, aquela inquietação fosse um convite divino para dar o primeiro passo. A luz do sol atravessava as cortinas finas da sala, anunciando mais um dia de rotina. Gabriela preparava o café da manhã, enquanto os ponteiros do relógio da cozinha pareciam correr rápido demais. A chaleira apitava no fogão, o aroma de pão recém-torrado misturava-se ao som distante de vozes na rua. Apesar do movimento ao seu redor, seu coração estava quieto, mas inquieto. Henrique saíra cedo para o trabalho, como de costume. Ele era um homem dedicado, mas parecia levar o peso do mundo nos ombros. Gabriela admirava sua determinação, mas não podia deixar de sentir que, de alguma forma, ele a via apenas como parte de sua estrutura de apoio. Uma esposa para manter o lar em ordem, enquanto ele enfrentava o mundo lá fora. Isso não era suficiente para ela. Ela arrumava a mesa de café da manhã com esmero, embora soubesse que passaria o dia sozinha. As xícaras alinhadas, o pão cortado em fatias perfeitas, tudo parecia em ordem, exceto o vazio dentro dela. Gabriela sempre fora criativa. Tinha ideias que poderiam mudar suas vidas
Mas sempre que as compartilhava com Henrique, elas eram descartadas como se fossem fantasias. Na noite anterior, ela havia ficado acordada até tarde, anotando ideias em um caderno velho de capa azul. E se eu começasse algo pequeno? Algo que eu mesma pudesse fazer? Pensava, enquanto listava possibilidades. Quando Henrique chegou, exausto do trabalho, ela tentou falar sobre o que havia pensado. Henrique, eu estava pensando, e se eu abrisse algo meu? Como uma lojinha, ou talvez até começasse a vender alguma coisa online, disse ela com uma ponta de animação na voz. Henrique a olhou enquanto tirava os sapatos, seus ombros curvados pelo peso do cansaço. Ele soltou um suspiro pesado e respondeu sem sequer olhar para ela. Gabriela, você sabe como é difícil ganhar dinheiro hoje em dia? Essas coisas são besteira. Você tem ideia de quanto custa começar um negócio? Ela tentou argumentar, explicou como poderia ser um pequeno projeto, algo que não exigisse muito investimento inicial, mas Henrique não estava disposto a ouvir. Eu trabalho o dia inteiro para sustentar a casa. Já basta a pressão que eu sinto no trabalho. Não precisamos arriscar o pouco que temos em ideias mirabolantes. Por favor, Gabriela, foque no que você já faz. Você cuida tão bem da casa. Gabriela sentiu as palavras dele como uma faca no peito. Ela sabia que ele não queria ser cruel, mas aquilo doía. Não porque ele estava sendo prático, mas porque parecia incapaz de acreditar nela. Ela queria mais do que arrumar a casa, lavar a louça e esperar o dia acabar. Queria sentir-se viva, realizada. Depois que Henrique foi dormir, Gabriela ficou sozinha na sala. Pegou novamente o caderno e abriu na página onde havia rabiscado ideias. Seu olhar percorreu as anotações e uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Ela fechou os olhos e fez uma oração. Senhor, me dê forças. Mostre-me se estou no caminho certo. Mesmo que ele não acredite em mim, eu preciso acreditar. Naquele momento, sentiu-se mais determinada do que nunca. Não sabia como, mas algo dizia que ela precisava continuar sonhando. Era tarde da noite quando Henrique chegou em casa, com o corpo exausto, após mais um longo dia de trabalho. Gabriela estava na sala, ainda acordada, com os olhos cansados de tanto pensar. O som da chave na porta foi seguido pelo barulho dos passos pesados de Henrique na entrada. Ele entrou com a postura cansada de quem carrega o peso do mundo, deixando a chave sobre a mesa de entrada sem dizer uma palavra. Gabriela levantou-se do sofá e se aproximou dele, tentando esconder o desconforto. Amor, você está bem? Perguntou enquanto olhava para o rosto dele, tenso e marcado pela fadiga. Henrique passou a mão na testa e soltou um suspiro, depois deu um sorriso cansado. Ah, já viu como é, cheio de trabalho. Não consigo nem pensar em mais nada quando chego em casa, disse, tirando a jaqueta e jogando sobre a cadeira. Gabriela observou o marido por um momento e, com a hesitação no olhar, tomou coragem para retomar a conversa. Sabia que aquela era a hora, se não agora, talvez nunca. Ela tomou um fôlego profundo e disse com um tom suave, mas firme. Henrique, eu pensei em algo que pode nos ajudar. Eu estava pensando em abrir uma loja. Algo pequeno, algo que eu possa fazer e que vá dar certo. Você sempre diz que é importante pensar fora da caixa, e eu realmente acredito que isso pode funcionar. Henrique a olhou por um segundo, seu rosto inexpressivo, antes de balançar a cabeça com um leve sorriso de escárnio. Gabriela, por favor, você está falando sério? Uma loja? Estamos falando de risco, dinheiro, e você quer colocar tudo isso em algo que sinceramente não vai dar certo. Você já tem o que fazer aqui em casa. Não precisa de mais preocupações. A expressão de Gabriela mudou. A dor, que antes estava apenas em sua mente, agora se alastrava pelo peito.
Ela sentia que estava tentando alcançar algo que parecia fora de seu alcance. Henrique sempre a via como dona de casa, e ela temia que ele nunca a visse como algo mais. Mas, ainda assim, ela persistiu. Eu sei que você se preocupa, mas eu não estou falando de algo grande. Apenas uma lojinha pequena, algo simples, só para começar. Eu sempre amei moda, sempre quis trabalhar com isso. Você sabe que eu tenho muitas ideias para vender coisas online também. Eu realmente acredito que isso pode dar certo, Henrique. Eu só preciso de uma chance, por favor. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, observando Gabriela com um olhar indecifrável. Ele parecia lutar contra a ideia de arriscar, de sair da sua zona de conforto. A tensão no ar era palpável, e Gabriela sentiu uma mistura de esperança e frustração. Mas então, algo em Henrique parecia mudar. Ele olhou para ela mais uma vez, e seus olhos, embora ainda céticos, estavam mais suaves. Não sei, Gabriela, eu vou pensar nisso, mas já te aviso, se eu aceitar será a sua última chance. O que vamos fazer com o nosso dinheiro é sério, não é brincadeira. Você vai ter que provar que essa ideia tem futuro. Não quero ouvir mais desculpas se não der certo. Gabriela sentiu um alívio estranho. Embora Henrique não tivesse se mostrado totalmente a favor, pelo menos ele havia cedido. O olhar de Gabriela, antes cheio de incertezas, agora estava mais decidido. Ela sabia que tinha que dar o seu melhor sem mais desculpas. Se ela quisesse fazer isso funcionar, era agora ou nunca. Obrigada, Henrique. Eu vou fazer tudo dar certo, prometo. Ela falou com uma confiança renovada, e a esperança voltou a brilhar em seu coração. Henrique não respondeu. Apenas foi para o quarto e se deitou na cama, enquanto Gabriela permanecia na sala, sentindo que estava prestes a entrar em uma nova fase de sua vida. Ela ainda não sabia como, mas sabia que com fé e determinação poderia fazer o impossível acontecer. E então, antes de ir dormir, fez mais uma oração. Deus, me ajude a seguir em frente. Mostre-me o caminho. O sol da manhã iluminava suavemente as ruas do bairro, enquanto Gabriela caminhava sem pressa, mas com a mente agitada. Cada passo parecia sincronizado com as batidas do seu coração, que ecoavam sua mistura de ansiedade e esperança. Ao longo do caminho, ela observava os comércios locais, as fachadas modestas, as placas de promoção e os clientes entrando e saindo. Sentia uma conexão inexplicável com aquele movimento, como se aquilo fosse parte do que ela deveria estar fazendo. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Na esquina de uma rua tranquila, havia uma loja com as portas fechadas e uma placa discreta pendurada. Aluga-se. Ligue para mais informações. Gabriela parou imediatamente, sentindo o coração acelerar. A fachada era simples, mas acolhedora, com espaço suficiente para começar algo pequeno, do jeito que ela sempre sonhou. Ela deu um passo para mais perto, imaginando como seria. Conseguia ver os cabides organizados, as prateleiras cheias de roupas cuidadosamente escolhidas por ela. Era quase como se pudesse ouvir o som dos clientes conversando e sentir a energia do lugar funcionando. Será que é isso, Deus? Será que esse é o meu caminho? Pensou, enquanto apertava a bolsa contra o peito. Ela ficou ali por alguns minutos, até que tomou uma decisão. Pegou o telefone e anotou o número da placa. Mesmo que não tivesse tudo planejado ainda, sabia que precisava começar de algum lugar. Voltando para casa, Gabriela sentiu uma ansiedade crescente. As palavras de Henrique da noite anterior ecoavam em sua mente, misturadas ao desejo de provar que ela era capaz. Ela sabia que a conversa que estava por vir seria difícil, mas precisava enfrentar isso. Antes de entrar em casa, parou por um momento e fechou os olhos. Senhor, me dê sabedoria. Ajude-me a encontrar as palavras certas para falar com Henrique.
orou baixinho. À noite, enquanto Henrique jantava em silêncio, Gabriela decidiu que era hora de tentar novamente. Ela respirou fundo, sentou-se ao lado dele na mesa e começou a falar. Henrique, eu preciso te contar algo. Hoje, enquanto caminhava, vi uma loja para alugar aqui no bairro. Eu sei que parece loucura, mas eu não consigo parar de pensar que isso pode ser o início de algo incrível. Eu me imagino lá, trabalhando, vendo as pessoas saírem felizes. Acho que encontrei o lugar certo para começar a minha loja. Henrique levantou os olhos do prato, a testa franzida. Henrique, eu sei que você está preocupado, eu entendo, mas eu não estou falando de algo gigante, nem de colocar tudo o que temos em risco. Estou falando de uma oportunidade de fazer algo que eu amo e, ao mesmo tempo, ajudar a nossa família. Você não precisa carregar tudo sozinho. Eu quero ser parte disso, dividir as responsabilidades com você. Henrique ficou em silêncio por um momento, claramente ponderando. Ele sabia que Gabriela estava determinada, mas não podia deixar de lado o medo de falhar. No entanto, algo no tom dela era diferente daquela vez. Ele sentiu a convicção em suas palavras, algo que não podia simplesmente ignorar. Gabriela, você sabe que eu só quero o melhor para nós. Só tenho medo de perdermos o que já conquistamos. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Eu entendo suas preocupações, Henrique, e eu as levo a sério. Mas eu fiz algumas contas e pesquisei bastante. Com o bônus de fim de ano, eu consigo alugar o espaço, comprar o estoque inicial e ainda ter uma margem para segurança. Não será um gasto absurdo, eu só preciso de uma chance de provar que posso fazer isso. Henrique esfregou as têmporas, claramente dividido. Ele queria apoiar Gabriela, mas a pressão que sentia no trabalho e a preocupação com a estabilidade financeira da família o faziam hesitar. Mesmo assim, havia algo na postura dela que o fez repensar. Você realmente acredita que isso pode dar certo? Perguntou, olhando-a diretamente nos olhos. Gabriela assentiu, os olhos brilhando de determinação. Eu não só acredito. Eu sei que pode dar certo. Eu vou me dedicar de corpo e alma, Henrique. Só preciso que você confie em mim. Eu também tenho medo, Henrique, mas eu não vou fazer isso sozinha. Vou buscar ajuda, aprender, me preparar. E, acima de tudo, vou confiar que Deus está comigo nessa jornada. Só preciso que você confie em mim. O silêncio se instalou na mesa, até que Henrique soltou um longo suspiro e passou a mão no rosto. O silêncio tomou conta da cozinha enquanto Henrique ponderava. Ele sabia que Gabriela estava decidida e que, se ele não apoiasse agora, ela provavelmente tentaria sozinha. Depois de alguns segundos, ele suspirou novamente, um sinal de que estava cedendo. Tudo bem, vamos usar o bônus para isso. Mas, Gabriela, escute bem. Se isso não funcionar, quero que você me prometa que vai parar com essas ideias e se focar na casa. Isso é sério. Gabriela sentiu o alívio tomar conta de seu corpo. Por mais que as palavras de Henrique carregassem um tom de cobrança, aquele era o apoio que ela precisava. Ela segurou as mãos dele com gratidão. Eu prometo, Henrique, mas também prometo que vou fazer dar certo. Tudo bem, mas isso precisa ser muito bem planejado. E, Gabriela, se vamos fazer isso, é a sua chance de provar que é possível. Não quero arrependimentos depois. Gabriela sentiu um misto de alívio e responsabilidade. Ela sabia que aquele era apenas o começo de um longo caminho. Mas pela primeira vez, Henrique havia lhe dado uma abertura, e isso era tudo o que ela precisava. Antes de dormir, ajoelhou-se ao lado da cama e orou mais uma vez. Obrigada, Senhor, por me dar essa chance. Me guie, me ajude a fazer o melhor. Sei que não será fácil, mas confio que o Senhor estará comigo em cada passo.
As semanas seguintes foram intensas. Gabriela dedicava-se de manhã à noite aos preparativos para sua loja. O caderno azul, antes apenas um depósito de ideias, agora estava repleto de listas detalhadas. Cálculos de custos, fornecedores, possíveis promoções e até estratégias para atrair clientes. Ela sabia que a responsabilidade que Henrique havia colocado sobre seus ombros era grande, e isso só aumentava sua determinação. Certa noite, enquanto Henrique assistia à TV, Gabriela sentou-se ao lado dele com uma expressão séria, mas cheia de expectativa. Ela tinha algo importante a dizer. Henrique, eu encontrei um espaço perfeito. É aquele que te falei, na esquina da rua principal. Liguei para o proprietário e ele me passou as condições. O aluguel está dentro do orçamento que fiz e ele ainda oferece um desconto se pagarmos os primeiros 3 meses adiantados. Henrique desligou a TV e olhou para ela, o rosto inexpressivo. Você tem certeza? Não podemos dar um passo tão grande sem garantia de que isso vai funcionar. Ela engoliu em seco, sentindo o peso das palavras dele. Mesmo assim, não recuou. Gabriela abriu o caderno e mostrou suas anotações, explicando cada detalhe com paciência. Eu sei que é arriscado, Henrique, mas também sei que se eu não tentar agora, posso nunca mais ter essa chance. Estou planejando tudo com cuidado. Já encontrei fornecedores confiáveis, fiz contas detalhadas e até comecei a pensar em formas de divulgar a loja. Não estou fazendo isso às cegas. Estou pronta. Henrique observava as anotações enquanto ela falava. Embora ainda tivesse suas dúvidas, algo na paixão e na organização de Gabriela o fez reconsiderar. Ele sabia que ela estava investindo mais do que dinheiro nesse projeto. Era um sonho e pela primeira vez parecia que ela estava realmente preparada para enfrentá-lo. Gabriela sorriu, contendo a vontade de chorar de alívio. Ela sabia que por trás da postura dura de Henrique havia um homem que queria vê-la feliz, mesmo que não soubesse como demonstrar isso. Obrigada, Henrique. Eu prometo que vou dar o meu melhor. Não vou decepcioná-lo. Henrique assentiu, mas não disse mais nada. Voltou sua atenção à TV, enquanto Gabriela, com o coração a mil, foi até o quarto. Ali, ajoelhou-se ao lado da cama, como fazia todas as noites, e agradeceu a Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Sei que não será fácil, mas sei também que o Senhor estará comigo em cada passo. Por favor, me guie e me dê forças para superar os desafios. No dia seguinte, Henrique e Gabriela foram juntos visitar o espaço. Era pequeno, mas Gabriela já conseguia visualizar prateleiras nas paredes, cabides com roupas coloridas e um balcão simples perto da porta. Enquanto ela sorria, entusiasmada, Henrique olhava ao redor com um semblante sério, como se calculasse mentalmente todos os riscos que estavam assumindo. Então, é aqui que você quer começar? Perguntou ele, cruzando os braços. Gabriela assentiu, ainda com o brilho nos olhos. Sim, é perfeito, é simples, mas é exatamente o que precisamos para começar. Henrique deu de ombros. Bom, se é isso que você quer, vamos em frente. Eles assinaram o contrato naquele mesmo dia. Quando Gabriela voltou para casa com a chave em mãos, sentiu uma emoção que há muito tempo não experimentava: esperança. Pela primeira vez, sentia que estava fazendo algo concreto para transformar seus sonhos em realidade. Com o contrato assinado e a chave da loja em mãos, Gabriela mergulhou de cabeça no projeto. As manhãs eram dedicadas a visitar fornecedores e escolher com cuidado as peças que fariam parte de sua coleção inicial. Ela queria que cada roupa carregasse um toque especial, algo que encantasse suas futuras clientes. Já as tardes eram ocupadas com a organização do espaço. Henrique a ajudava quando podia, mas estava claro que ele ainda tinha suas reservas.
O espaço pequeno e simples começou a ganhar vida. Gabriela pintou as paredes de branco, deixando o ambiente mais iluminado, e decorou com detalhes delicados. Pequenos quadros com mensagens inspiradoras, prateleiras de madeira clara e cabides dourados. Tudo estava saindo conforme o planejado, mas a pressão de acertar não a deixava descansar. Numa tarde ensolarada, enquanto arrumava as primeiras peças no cabide, Gabriela notou Henrique parado na porta da loja, observando em silêncio. Ele estava voltando do trabalho e, ao passar pelo local, decidiu entrar. Olhou ao redor, analisando cada detalhe. Gabriela ficou tensa, temendo alguma crítica, mas, para sua surpresa, ele apenas perguntou: "Como estão indo as coisas?" Gabriela largou o que estava fazendo e o encarou. Era a primeira vez que Henrique demonstrava algum interesse verdadeiro. "Estão indo bem. Consegui negociar um bom preço com os fornecedores e ainda sobrou dinheiro para algumas pequenas melhorias no espaço. O estoque inicial está quase pronto." Henrique assentiu, olhando para a organização impecável que Gabriela havia feito. "Está bonito, simples, mas bonito. Espero que funcione, Gabriela." Ela sorriu aliviada e agradeceu internamente por aquele pequeno gesto de aprovação. Era o que precisava para continuar se esforçando. As semanas passaram e finalmente o dia da inauguração chegou. Gabriela acordou cedo, cheia de energia, mas também tomada por uma mistura de ansiedade e expectativa. A loja estava impecável. As roupas penduradas em cabides organizados por cores, os acessórios dispostos em pequenas caixas de vidro e uma mesa com balões decorava a entrada. Ela preparou tudo com amor, até mesmo brindes personalizados para as primeiras clientes. Quando Henrique chegou, encontrou Gabriela parada na frente da loja, admirando o resultado final. Ele estava com o semblante sério, mas seu tom era gentil. "Está tudo muito bem feito, Gabriela. Você realmente se dedicou?" Ela olhou para ele emocionada e segurou a mão dele por um instante. "Obrigada, Henrique. Isso só foi possível porque você me deu essa chance." A inauguração começou e Gabriela sentiu o coração disparar quando as primeiras clientes entraram na loja. Algumas eram mulheres do bairro, atraídas pela decoração charmosa, enquanto outras foram trazidas pelos panfletos que Gabriela havia distribuído. O movimento não foi intenso, mas foi suficiente para dar um gostinho de esperança. Ao final do dia, Gabriela sentou-se no pequeno balcão, exausta, mas feliz. As vendas não haviam sido muitas, mas ela sentia que estava no caminho certo. Henrique, que havia acompanhado de perto, aproximou-se e disse: "Bom trabalho, Gabriela. Você está se saindo melhor do que eu esperava." Ela sorriu emocionada. Mesmo com as palavras cautelosas de Henrique, sentia que tinha conquistado um pequeno pedaço de respeito. Aquela era apenas a primeira página de uma longa jornada. E Gabriela sabia que precisaria de muita fé para continuar. As primeiras semanas da loja foram desafiadoras. Gabriela enfrentava a dura realidade de atrair clientes e conquistar espaço em um mercado competitivo. O bairro era movimentado, mas a maioria das pessoas apenas olhava a vitrine sem entrar. As poucas vendas que fazia eram insuficientes para cobrir os custos, e o restante do dinheiro que havia sobrado do bônus de Henrique estava acabando rapidamente. No entanto, Gabriela não permitia que o desânimo tomasse conta. Todas as manhãs, ela chegava cedo, organizava as peças com cuidado e encontrava formas criativas de divulgar a loja. Decidiu criar panfletos feitos à mão, que distribuía pessoalmente pelo bairro, conversando com as pessoas e convidando-as a conhecer o espaço. Mesmo assim, as vendas não aumentavam tanto quanto ela esperava. Em casa, as coisas não estavam muito melhores. Henrique começava a demonstrar sua insatisfação com o progresso lento da loja.
Uma noite, enquanto jantavam, ele soltou uma frase que soou como um golpe. Gabriela, eu avisei que isso não seria fácil. Talvez seja hora de pensar em outro caminho, antes que a situação piore. Ela largou o garfo no prato, sentindo um nó se formar em sua garganta. Fechou os olhos por um momento, buscando forças para responder. Henrique, eu sabia que seria difícil, mas também sabia que valeria a pena. Eu só preciso de mais tempo. Não posso desistir agora. Henrique suspirou, encostando-se na cadeira. Não quero te desanimar, mas a realidade é essa. Você acha que consegue mesmo fazer isso dar certo? Gabriela sentiu o coração apertar. As palavras de Henrique doíam, mas ela sabia que ele estava apenas preocupado. Decidiu que, em vez de discutir, iria provar com ações que era capaz. Naquela noite, após limpar a cozinha, foi para o quarto e abriu o caderno azul mais uma vez. Ali, rabiscou novas ideias para atrair clientes. Deus, me mostre o que fazer. Não posso desistir agora. No dia seguinte, Gabriela colocou um de seus planos em prática. Montou uma mesa em frente à loja com alguns itens em promoção e brindes para quem fizesse uma compra. Usou as redes sociais para divulgar as ofertas e pediu ajuda de vizinhas para espalhar a novidade. Algumas pessoas começaram a se interessar e entravam para conhecer o espaço, mas o resultado ainda não era suficiente. Naquela tarde, uma mulher mais velha entrou na loja movida pela curiosidade. Dona Luzia era uma senhora de cabelo grisalho e um sorriso acolhedor, que morava no bairro havia anos. Que loja bonita, minha filha! Como está indo o negócio? Perguntou ela, enquanto observava as roupas. Gabriela deu um sorriso tímido, mas sincero. Ainda está no começo, Dona Luzia. Não é fácil, mas estou tentando fazer dar certo. A senhora assentiu, pegando uma peça de roupa para examinar. No começo, tudo é difícil, minha querida, mas não desista. Deus honra quem trabalha com fé e perseverança. Eu mesma, quando era mais jovem, comecei a vender doces na rua para sustentar minha família. Foram anos difíceis, mas o Senhor sempre abriu as portas, e Ele vai abrir as suas também. As palavras de Dona Luzia tocaram profundamente Gabriela. Era exatamente o tipo de incentivo que ela precisava naquele momento. Quando a senhora saiu, depois de comprar uma blusa simples, Gabriela sentiu uma força renovada em seu coração. Naquela noite, Henrique chegou em casa e encontrou Gabriela sentada no sofá, com um sorriso no rosto. Ele estranhou a mudança no humor dela, mas não disse nada. Quando se aproximou, Gabriela falou com confiança. Henrique, eu sei que você está preocupado e sei que não está sendo fácil, mas hoje eu entendi algo importante. Eu não estou sozinha. Deus está comigo e Ele vai abrir as portas para que tudo isso dê certo. Eu acredito nisso. Henrique não respondeu imediatamente, mas percebeu a determinação na voz dela. Ele sabia que não seria capaz de mudar o que Gabriela sentia em relação ao sonho dela. Por mais que ainda tivesse dúvidas, começou a perceber que sua esposa era mais forte do que ele imaginava. Gabriela, por sua vez, foi dormir naquela noite com o coração em paz. Mesmo com os desafios à frente, ela sabia que estava no caminho certo. E com fé, tudo era possível. O sol da manhã atravessava a vitrine da loja, enchendo o pequeno espaço com uma luz dourada. Gabriela estava no balcão, organizando seu caderno de anotações. Apesar de todas as dificuldades, ela sentia que algo estava prestes a mudar. Nos últimos dias, começou a perceber pequenos sinais de progresso, novos rostos entrando na loja, clientes perguntando por itens que ela não tinha no momento e, acima de tudo, o interesse crescente de pessoas do bairro. Ela decidiu que era hora de ajustar sua estratégia. Passou noites pesquisando, assistindo a vídeos sobre empreendedorismo e conversando com outras comerciantes do bairro.
Começou a identificar padrões no comportamento de seus clientes e notou que muitos estavam em busca de roupas casuais, confortáveis e com preços acessíveis. Talvez seja isso, murmurou, anotando suas ideias no caderno. Com base no que aprendeu, Gabriela começou a fazer mudanças. Criou uma pequena seção de achados da semana, com peças que ela sabia que agradariam ao público local. Também decidiu oferecer pequenos brindes, chaveiros e acessórios simples, para compras acima de um determinado valor. Era uma aposta, mas ela estava disposta a arriscar. Naquele mesmo dia, enquanto colocava as novas ideias em prática, uma cliente entrou pela porta, atraída pela placa promocional. Era uma jovem chamada Mariana, que estava passeando pelo bairro e viu a loja por acaso. Mariana começou a olhar as peças com atenção e logo chamou Gabriela. "Você tem mais opções como essa?" perguntou, segurando uma blusa de algodão com detalhes bordados. Gabriela sorriu, satisfeita. "Tenho, sim. E se precisar de algo personalizado, posso encomendar com meus fornecedores. Adoro ouvir as ideias das minhas clientes." Mariana ficou surpresa com a atenção e simpatia de Gabriela. Comprou algumas peças e prometeu voltar, trazendo amigas. Quando ela saiu, Gabriela sentiu uma onda de gratidão. Cada cliente era uma oportunidade de aprendizado, um pequeno passo para o sucesso. Ao final do dia, Gabriela percebeu que, mesmo com vendas modestas, as mudanças estavam começando a dar resultados. O pequeno caderno azul, agora cheio de anotações e listas, tornou-se seu guia para transformar desafios em oportunidades. Ela sabia que o caminho era longo, mas estava mais determinada do que nunca. As semanas seguintes trouxeram um ritmo mais acelerado para a loja de Gabriela. As pequenas mudanças que ela implementou começaram a surtir efeito. Mais pessoas entravam, mais peças eram vendidas e, aos poucos, o nome de sua loja ganhava reconhecimento no bairro. Gabriela sentia um orgulho crescente em cada detalhe que ajustava. O som do sino da porta abrindo e fechando tornou-se música para os seus ouvidos. Mesmo assim, Henrique acompanhava de longe, sem expressar muito entusiasmo. Numa noite, ao chegar em casa, encontrou Gabriela no sofá com uma pilha de papéis à sua frente. Eram planilhas simples que ela havia montado para acompanhar o fluxo de caixa da loja. Henrique parou por um instante, observando-a em silêncio. "Está trabalhando nisso de novo?" perguntou ele finalmente, sentando-se ao lado dela. Gabriela levantou os olhos e sorriu. Ela não queria transformar aquela conversa em uma discussão, então decidiu responder com calma. Sim, quero ter certeza de que estou no controle de tudo. Preciso saber exatamente quanto estou ganhando, quanto posso reinvestir e como posso melhorar." Henrique olhou as anotações dela. Apesar de sua postura rígida, ele não pôde deixar de reconhecer o esforço de Gabriela. "Parece que você está levando isso a sério." Ele fez uma pausa antes de continuar. "Eu sei que você tem se esforçado, Gabriela. Só espero que tudo isso não seja apenas sorte." Gabriela segurou as palavras que queria dizer. Não era apenas sorte, era fruto de seu trabalho árduo e, acima de tudo, de sua fé. Mas ela sabia que Henrique precisava ver os resultados, não ouvir explicações. E era exatamente isso que ela estava disposta a mostrar. Na manhã seguinte, Gabriela recebeu uma notícia que confirmou o impacto de seus esforços. Mariana, a jovem cliente que havia prometido voltar, apareceu na loja com duas amigas. Elas foram atraídas não apenas pelas roupas, mas também pelo atendimento carinhoso e personalizado que Gabriela oferecia. "Gabriela, você não vai acreditar", disse Mariana enquanto examinava as araras. "Eu postei uma foto usando a blusa que comprei aqui e minhas amigas adoraram. Tive que trazê-las para conhecer a loja."
Gabriela ficou emocionada com as palavras. A loja estava finalmente criando uma rede de clientes fiéis. Com o passar do dia, mais pessoas entraram, e Gabriela começou a sentir o impacto das pequenas ações que havia tomado. À noite, enquanto fechava o caixa, viu que aquele havia sido seu melhor dia de vendas até então. Mesmo com o cansaço, um sorriso iluminava seu rosto. Henrique chegou em casa mais tarde e encontrou Gabriela sentada à mesa, fazendo anotações no caderno azul. "Você parece feliz hoje", comentou ele, pegando uma maçã na fruteira. "Foi um bom dia na loja. Consegui vender muito mais do que esperava. Acho que as mudanças que fiz estão funcionando." Henrique assentiu, sem muito entusiasmo. Mas Gabriela notou algo diferente no olhar dele. Talvez ele estivesse começando a acreditar. Mesmo que não dissesse em palavras, ela sentiu que o esforço dela estava começando a tocar o coração de seu marido. Gabriela agradeceu silenciosamente a Deus antes de dormir naquela noite. Ela sabia que o caminho ainda seria longo, mas também sabia que não estava sozinha. A rotina na loja de Gabriela começou a ganhar forma. As vendas estavam mais consistentes e a confiança que ela tinha em seu projeto aumentava a cada dia. No entanto, uma dúvida ainda pairava sobre seu coração. Seria isso suficiente para convencer Henrique? Ela sabia que seu marido era pragmático e que palavras não seriam suficientes para mudar sua perspectiva. Ele precisaria enxergar os resultados com seus próprios olhos. Certa tarde, enquanto organizava uma nova remessa de roupas que havia chegado, Gabriela ouviu o sino da porta tocar. Ela ergueu os olhos e viu Henrique parado ali com uma expressão curiosa. Era raro ele aparecer durante o expediente e Gabriela sentiu o coração acelerar. "Henrique, o que você está fazendo aqui?", perguntou surpresa enquanto caminhava até ele. "Tirei o dia de folga. Pensei em dar uma olhada em como você está indo." Ele olhou ao redor, observando as araras cuidadosamente organizadas e a decoração acolhedora. Gabriela sorriu, tentando esconder o nervosismo. Ela sabia que aquele era um momento importante. Mostrou a ele os detalhes da loja, explicou como organizava as peças e até mencionou alguns dos clientes fiéis que conquistara. Enquanto conversavam, uma cliente entrou na loja. Era Dona Luzia, que sempre fazia questão de apoiar Gabriela. Ao vê-los, a senhora sorriu e comentou: "Gabriela, sua loja está maravilhosa. Cada vez que venho aqui, fico mais encantada. Tenho certeza de que Deus está abençoando tudo o que você toca." Henrique, que observava em silêncio, pareceu tocado pelas palavras. Ele cumprimentou Dona Luzia educadamente e, quando ela saiu, virou-se para Gabriela. "Parece que você está começando a criar algo especial aqui." Sua voz era calma, mas havia uma sinceridade que Gabriela não esperava. Ela sorriu, emocionada. "Estou fazendo o melhor que posso, Henrique. É tudo por nós, pela nossa família. Quero que você se orgulhe de mim." Henrique assentiu, com um leve sorriso nos lábios. Aquele momento foi breve, mas marcante. Pela primeira vez, Gabriela sentiu que Henrique reconhecia seu esforço. Ela sabia que ainda tinha muito a provar, mas aquela pequena vitória significava o mundo para ela. Quando Henrique saiu, Gabriela se ajoelhou atrás do balcão e fez uma breve oração. "Obrigada, Senhor, por me dar forças. Continue guiando meus passos e abençoando esse caminho. Sei que com fé e trabalho duro, tudo é possível." Os dias continuaram a passar e Gabriela começou a perceber que as coisas estavam de fato mudando. A loja finalmente dava lucro, algo que ela tinha sonhado desde o início. Com o dinheiro que sobrava após pagar as contas, Gabriela reinvestia no negócio, comprando peças mais diversificadas e melhorando a estrutura do espaço. Apesar do progresso, novos desafios surgiram.
Uma manhã, enquanto organizava a vitrine, notou algo que fez seu coração apertar. Uma nova loja de roupas estava sendo inaugurada a poucos metros da sua. A fachada moderna e o nome chamativo indicavam que seria uma concorrência difícil de enfrentar. Gabriela tentou ignorar o medo que começava a crescer em seu coração, mas à noite, ao chegar em casa, desabafou com Henrique. Henrique, você acredita que abriram uma loja praticamente ao lado da minha? E parece que eles têm muito mais recursos do que eu. Isso me preocupa. Henrique, que estava lendo o jornal, olhou por cima dos óculos e respondeu com sua típica praticidade. Isso faz parte do negócio, Gabriela. Você tem que encontrar uma forma de se destacar. A competição sempre vai existir. As palavras dele, embora duras, tinham uma verdade inegável. Gabriela passou a noite em claro, pensando em como poderia competir com uma loja maior e mais estruturada. No dia seguinte, enquanto trabalhava, uma cliente fiel entrou na loja. Era Dona Luzia novamente, trazendo uma xícara de café para Gabriela. Meu anjo, ouvi dizer que abriram outra loja perto da sua. Não se preocupe com isso. Lembre-se de que as pessoas não compram apenas roupas. Elas compram o cuidado e a atenção que você dá. E isso ninguém pode copiar. As palavras de Dona Luzia foram como um bálsamo para o coração de Gabriela. Ela sabia que precisaria se reinventar, mas também sabia que sua fé e sua dedicação eram suas maiores armas. Decidiu fazer algo que nenhuma outra loja na região estava fazendo: personalizar o atendimento. Gabriela começou a oferecer pequenas consultorias para as clientes. Ela ajudava cada pessoa a encontrar roupas que combinassem com seu estilo e muitas vezes dava dicas de moda. Isso fez com que as clientes se sentissem especiais e a notícia começou a se espalhar. Além disso, Gabriela criou um programa de fidelidade em que cada compra gerava pontos que podiam ser trocados por descontos ou brindes. Enquanto isso, a loja concorrente parecia movimentada. Mas Gabriela percebeu que sua clientela permanecia fiel. As pessoas voltavam não apenas pelas roupas, mas pelo tratamento que recebiam. Ela começava a entender que sua força estava na conexão que criava com as pessoas. Uma tarde, quando fechava o caixa, notou que as vendas daquele dia tinham sido ainda melhores do que o esperado. Henrique chegou em casa pouco depois e Gabriela, animada, compartilhou a novidade. Henrique, você não vai acreditar. Hoje foi o meu melhor dia de vendas até agora, mesmo com a concorrência. Henrique, que estava começando a mudar sua postura, sorriu levemente. Parece que você está realmente encontrando o seu caminho, Gabriela. Estou impressionado. As palavras dele eram poucas, mas suficientes para Gabriela. Ela sabia que ainda enfrentaria desafios, mas sua fé e determinação estavam mais fortes do que nunca. E naquela noite, antes de dormir, agradeceu a Deus mais uma vez. Obrigada, Senhor, por cada cliente, cada oportunidade e cada lição. Sei que o caminho é difícil, mas com o Senhor ao meu lado, posso superar qualquer coisa. Era uma madrugada fria quando o telefone de Gabriela tocou. Ela acordou assustada, o coração disparando antes mesmo de atender. Do outro lado da linha, a voz do vigia noturno do bairro soava alarmada. Dona Gabriela, sinto muito, mas sua loja foi invadida. Quando passei por lá agora, há pouco vi a porta arrombada. Por um momento, Gabriela ficou paralisada. Era como se sua mente se recusasse a processar as palavras. Henrique, que estava ao seu lado, sentou-se na cama, tentando entender o que estava acontecendo. "O que foi, Gabriela?" perguntou ele preocupado. Ela olhou para ele com lágrimas começando a se formar nos olhos. "Minha loja foi invadida." Sem dizer mais nada, Gabriela se levantou rapidamente, vestindo um casaco por cima do pijama. Henrique a seguiu igualmente chocado, enquanto tentava manter a calma.
Quando chegaram ao local, a cena era devastadora. A porta estava escancarada, com marcas de arrombamento. Lá dentro, as araras estavam vazias, o balcão revirado e os poucos objetos que sobraram estavam jogados pelo chão. Gabriela entrou lentamente, olhando ao redor com um nó na garganta. Era como se todo o seu esforço, cada gota de suor e oração, tivesse sido arrancado de suas mãos. Ela caiu de joelhos no chão frio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Henrique ficou parado na porta, incapaz de encontrar palavras para confortá-la. Gabriela, em meio ao desespero, ergueu os olhos para o teto e fez uma oração entre soluços. Deus, por quê? Eu confiei tanto em ti. Por favor, não me deixe agora. Eu não sei o que fazer. Henrique se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Sua voz era baixa, mas carregava preocupação. Gabriela, precisamos pensar no que fazer agora. Não adianta se desesperar. Vamos resolver isso. Mas no fundo, Henrique estava abalado. Para ele, aquele parecia o fim do sonho de Gabriela. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era pesado. Gabriela olhava pela janela, tentando segurar as lágrimas, enquanto Henrique dirigia com as mãos firmes no volante. Quando chegaram em casa, Gabriela sentou-se à mesa, ainda em choque. Henrique, mesmo tentando ser prático, deixou escapar um comentário que cortou fundo. Gabriela, talvez isso seja um sinal de que não era para ser. Eu avisei que abrir uma loja seria arriscado. Ela o olhou com os olhos cheios de dor. Henrique, você acha que eu não sei o que perdi? Mas desistir agora seria aceitar que todo o meu esforço foi em vão. Não posso fazer isso comigo mesma. Henrique não respondeu, apenas suspirou e saiu da cozinha. Gabriela passou o resto da madrugada acordada, tentando encontrar forças para se reerguer. Ela sabia que sozinha não conseguiria, mas também sabia que não estava completamente só. Deus ainda estava com ela, mesmo que naquele momento fosse difícil enxergar. Na manhã seguinte, o peso da noite anterior ainda estava sobre os ombros de Gabriela. Ela sentia os olhos inchados de tanto chorar e a mente exausta de tantas perguntas sem respostas. Mesmo assim, levantou-se cedo, determinada a buscar uma solução. Sabia que não seria fácil, mas sua fé lhe dizia que desistir não era uma opção. Henrique estava na cozinha tomando café em silêncio quando Gabriela entrou. O olhar dele era sério, mas evitava encará-la diretamente. Ela se aproximou lentamente, segurando a xícara de café quente nas mãos. Henrique, precisamos conversar, começou ela, com um tom mais calmo do que sentia. Sei que você acha que eu deveria desistir, mas eu não consigo. Preciso tentar de novo. Henrique largou o jornal que estava lendo e suspirou profundamente. Gabriela, olha a situação em que estamos. Perdemos tudo o que investimos. Como você pretende recomeçar? Vamos nos endividar ainda mais? Gabriela sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas manteve a voz firme. Eu ainda acredito que podemos dar a volta por cima. Vou buscar ajuda, falar com o banco, com fornecedores. Sei que Deus vai abrir as portas, Henrique. Eu só preciso de um pouco de apoio. Henrique balançou a cabeça com um olhar misto de frustração e preocupação. Gabriela, você é incrível, mas não vê que está lutando contra o impossível. Só quero evitar que você se machuque ainda mais. As palavras dele doíam, mas Gabriela sabia que eram movidas pelo medo de perder ainda mais. Decidiu que não discutiria. Em vez disso, deixaria suas ações falarem por ela. Naquele mesmo dia, Gabriela foi até o banco, determinada a conseguir um empréstimo. Quando chegou, encontrou o gerente, um homem de meia idade chamado Sr. César. Ele tinha um semblante sério, mas um sorriso acolhedor.
Gabriela contou sua história com detalhes, falando sobre o sonho que havia se transformado em pesadelo e o desejo de recomeçar. Senhor César, eu sei que minha situação não é fácil, mas estou disposta a trabalhar duro. Só preciso de uma chance para me levantar. O gerente ouviu com atenção, examinando os papéis que Gabriela havia levado. Dona Gabriela, acredite, vejo muitos casos como o seu. Poucos têm a determinação que você tem. Vou aprovar um empréstimo, mas será em condições especiais. Quero que saiba que acredito no seu potencial. Só não esqueça de continuar acreditando em si mesma. Gabriela segurou as lágrimas, emocionada com a ajuda inesperada. Agradeceu inúmeras vezes antes de sair do banco, sentindo uma ponta de esperança renascer. Na volta para casa, encontrou Dona Luzia, que havia ouvido sobre o roubo e fez questão de dar um abraço caloroso nela. Minha filha, sinto muito pelo que aconteceu, mas não se esqueça. Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Você vai sair dessa ainda mais forte. Obrigada, Dona Luzia. Suas palavras me dão forças, respondeu Gabriela com um sorriso tímido. Mais tarde, Gabriela foi até um de seus fornecedores de confiança, o Sr. Almeida. Ele era um homem experiente no ramo de roupas e sempre acreditara no potencial de Gabriela. Fiquei sabendo do que aconteceu, Gabriela. É uma pena, mas não deixe que isso te derrube. Vou te oferecer um prazo estendido de pagamento nos próximos pedidos. Não quero que você desista. A generosidade dele emocionou Gabriela. Ela sentiu que Deus estava abrindo as portas, uma a uma, para que ela pudesse recomeçar. Mesmo com o coração ainda machucado, começou a planejar o renascimento de sua loja. Naquela noite, Henrique a encontrou no sofá, rabiscando no caderno azul. Ele ficou parado na porta por alguns segundos, observando em silêncio antes de finalmente falar. Gabriela, você é mais teimosa do que eu imaginava. Ela levantou os olhos e sorriu, com uma mistura de cansaço e determinação. Talvez eu seja, mas não posso desistir, Henrique. Deus não me deu esse sonho à toa. Henrique suspirou e se sentou ao lado dela. Eu ainda tenho medo de que isso te machuque, mas vou ajudar. Se você vai recomeçar, não vai fazer isso sozinha. As palavras dele foram como um bálsamo para Gabriela. Pela primeira vez, ela sentiu que Henrique estava disposto a ser seu parceiro nessa jornada. Era um pequeno passo, mas o suficiente para renovar sua força e sua fé. Os dias que se seguiram foram uma corrida contra o tempo. Gabriela, com o apoio de Henrique e a ajuda generosa do banco e do fornecedor, começou a traçar um plano para reerguer a loja. Apesar do medo que ainda pairava em seu coração, ela sentia que cada novo passo era um ato de fé. Com o empréstimo aprovado, Gabriela conseguiu alugar novamente o espaço. Desta vez, tomou precauções para reforçar a segurança. Instalou câmeras, trancas reforçadas e alarmes. O ambiente, antes vazio e silencioso, começou a ganhar vida novamente. Gabriela pintou as paredes com uma cor mais vibrante, que representava sua renovação, e rearranjou os móveis para dar à loja um visual mais acolhedor. Henrique estava ao lado dela em muitos desses momentos, algo que Gabriela não esperava. Ele se ofereceu para ajudar na pintura e na instalação dos equipamentos de segurança. Embora seu jeito ainda fosse reservado, Gabriela notava uma mudança em seu comportamento. Sabe, Henrique, eu nunca pensei que você fosse topar me ajudar com tudo isso, disse ela, enquanto segurava uma lata de tinta. Eu não queria que você fizesse isso sozinha. Além disso, acho que subestimei a sua determinação, Gabriela. Ele sorriu de lado, algo raro, mas sincero. Gabriela sentiu os olhos marejarem, mas preferiu não comentar.
Apenas continuou pintando com o coração aquecido por aquele gesto de apoio. Certo dia, enquanto organizava o novo estoque, Gabriela recebeu uma visita inesperada. Uma jovem influenciadora local, conhecida por divulgar pequenos negócios da cidade, entrou na loja. Seu nome era Ana Clara, e ela havia ouvido falar da história de Gabriela por meio de Dona Luzia. Gabriela, ouvi sobre o que aconteceu e sobre como você está recomeçando. Sua história é inspiradora e eu adoraria compartilhar isso com meus seguidores. Posso fazer algumas fotos e vídeos da loja? Perguntou Ana Clara com um sorriso animado. Gabriela ficou surpresa e aceitou na hora. Em pouco tempo, a loja estava sendo fotografada sob ângulos criativos e Ana Clara fazia questão de destacar o trabalho de Gabriela e a qualidade das peças. Quando o conteúdo foi publicado nas redes sociais, Gabriela viu algo incrível acontecer. Novos clientes começaram a aparecer, muitos deles curiosos para conhecer a loja que havia renascido após tantas dificuldades. Henrique, que estava na loja ajudando a organizar o caixa, olhou para Gabriela com uma expressão de surpresa. Você realmente conseguiu chamar a atenção das pessoas. Isso é incrível, Gabriela. Ela sorriu, mas sabia que não era apenas o trabalho dela. Era Deus agindo, mostrando que mesmo em meio às adversidades, havia um caminho. Naquela noite, ao fechar a loja, Gabriela se ajoelhou no meio do espaço ainda iluminado e fez uma oração. Obrigada, Senhor, por todas as portas que o Senhor abriu. Sei que sem ti nada disso seria possível. Continue guiando meus passos e me dando forças para seguir em frente. Henrique, que havia ficado para fechar a loja junto com ela, observou de longe. Algo no coração dele parecia estar mudando também. Talvez a fé inabalável de Gabriela fosse uma luz que ele não havia percebido antes. A reabertura oficial da loja finalmente aconteceu em uma manhã ensolarada, com Gabriela cheia de expectativas e um nervosismo natural. O espaço estava impecável, roupas dispostas com perfeição, novas decorações que tornavam o ambiente mais aconchegante, e uma pequena mesa na entrada com sucos e bolos para receber os clientes. Gabriela havia preparado tudo com cuidado, agradecida por cada pessoa que a ajudara a chegar até ali. Henrique estava ao seu lado, vestindo uma camisa social e com as mãos nos bolsos, observando enquanto Gabriela recebia as primeiras visitantes. A loja rapidamente se encheu de movimento. Clientes do bairro, amigas de Dona Luzia e até desconhecidos que viram as publicações nas redes sociais de Ana Clara vieram para conferir a novidade. Uma senhora mais velha, que parecia encantada com a loja, puxou Gabriela para um canto. Minha filha, sua história é um exemplo para todos nós. Não desista nunca, viu? Deus está com você e eu tenho certeza de que Ele vai abençoar muito o seu trabalho. Gabriela sorriu, emocionada, enquanto sentia que aquelas palavras eram a confirmação de tudo o que havia acreditado até ali. Do lado de fora, Ana Clara apareceu novamente, desta vez com uma câmera na mão. Ela decidiu gravar um pequeno depoimento de Gabriela para inspirar ainda mais pessoas. Gabriela, tímida a princípio, contou sobre as dificuldades que enfrentara e como a fé e a ajuda de pessoas generosas a haviam mantido de pé. Não foi fácil, disse Gabriela, com a voz embargada. Houve momentos em que pensei em desistir, mas acreditei que Deus tinha um plano maior, e Ele me mostrou, a cada passo, que não estava sozinha. Henrique, que estava por perto, ouviu as palavras de Gabriela e sentiu uma pontada no peito. Ele sabia que, em muitos momentos, havia duvidado dela e até desencorajado seus sonhos. A fé de Gabriela, porém, permaneceu firme, e agora ele via claramente o quanto ela era resiliente. Os dias seguintes à reabertura da loja trouxeram uma onda de alegria para Gabriela.
A comunidade estava mais engajada e o movimento crescia a cada semana. Mas por trás de todo o entusiasmo, havia um tema pendente que Gabriela sabia que precisava enfrentar: o impacto que sua jornada tivera em seu relacionamento com Henrique. Uma tarde, enquanto dobrava roupas no balcão, Henrique apareceu na loja, desta vez sem aviso prévio. Ele trazia consigo uma expressão diferente, uma mistura de vulnerabilidade e sinceridade que Gabriela não via há muito tempo. "Está ocupada?" perguntou ele, se aproximando. Gabriela, surpresa, balançou a cabeça. "Não muito. Precisa de algo?" Henrique olhou ao redor, como se buscasse as palavras certas. Depois de alguns segundos, respondeu: "Quero conversar sobre tudo isso, sobre você, sobre nós." Gabriela sentiu o coração acelerar. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não esperava que fosse tão repentino. "Claro, vamos sentar", sugeriu ela, apontando para um pequeno sofá no canto da loja. Os dois se sentaram e Henrique começou a falar com a voz mais baixa do que o habitual. "Gabriela, eu andei pensando muito sobre o que você passou para chegar até aqui, sobre como você enfrentou coisas que eu nunca imaginei que conseguiria enfrentar, e percebi que, em muitos momentos, eu fui uma barreira para você, não um apoio." Gabriela ficou em silêncio, dando espaço para que ele continuasse. "Quando você me dizia seus planos, eu enxergava apenas os riscos, as dificuldades, e em vez de te ajudar, eu tentei te proteger negando seus sonhos, mas eu estava errado. Você provou que é capaz de muito mais do que eu imaginava. Eu quero te pedir desculpas por não ter acreditado em você desde o início." As palavras de Henrique eram um alívio que Gabriela não sabia que precisava tanto. Ela sentiu os olhos marejarem, mas sorriu, tocando a mão dele. "Henrique, foi difícil, mas eu nunca duvidei que você estivesse fazendo o que achava certo. Eu só queria que você me visse como mais do que apenas uma esposa que cuida da casa. Queria ser sua parceira em tudo." Ele assentiu, apertando a mão dela. "Eu vejo isso agora e quero ser o parceiro que você merece, Gabriela. Não só na loja, mas em tudo." Gabriela sentiu uma paz inundar seu coração. Sabia que Deus estava agindo não apenas em sua vida, mas também no coração de Henrique. A jornada, que parecia ser apenas sobre a loja, na verdade, era muito maior. Era sobre restaurar a parceria e a confiança em seu casamento. Os dois permaneceram sentados por alguns minutos, sem pressa, saboreando aquele momento de reconciliação. Gabriela sabia que havia muito trabalho pela frente, mas sentia que, com Henrique ao seu lado, tudo era possível. Após a conversa sincera com Henrique, Gabriela sentia que uma nova fase estava começando não apenas para a loja, mas também para sua família. Henrique, verdadeiro em sua promessa de ser um parceiro, começou a se envolver mais. Ele sugeriu algumas estratégias para melhorar as finanças e até ajudou Gabriela a reorganizar o espaço para torná-lo mais funcional. Certa manhã, Henrique chegou na loja segurando uma sacola com materiais de escritório. "Pensei que você poderia usar isso", disse ele, entregando a Gabriela uma calculadora avançada e alguns cadernos novos. Ela sorriu, tocada pelo gesto. "Obrigada, Henrique. Não sabia que tinha interesse por essas coisas." Ele deu de ombros com um sorriso tímido. "Talvez eu esteja aprendendo a gostar. Quem sabe no futuro posso me juntar a você em tempo integral." Gabriela riu, mas o coração dela se encheu de alegria. Era um pequeno gesto, mas carregado de significado. Enquanto os dois organizavam a loja, começaram a perceber como a colaboração trazia resultados imediatos. Henrique, com sua visão mais pragmática, ajudava Gabriela a identificar formas de economizar, enquanto ela continuava a liderar o atendimento e as estratégias criativas para atrair clientes.
A mudança no comportamento de Henrique não passou despercebida pelos clientes. Muitos comentavam sobre como era bonito ver os dois trabalhando juntos. "Vocês são um exemplo, sabia?" comentou Dona Luzia ao pegar suas sacolas. "Um casamento é como um negócio, precisa de parceria e esforço dos dois." Henrique olhou para Gabriela e sorriu, concordando com as palavras da cliente. "Acho que ela está certa, Gabriela. Estamos aprendendo a ser uma equipe." Naquele mesmo dia, Gabriela teve uma ideia para envolver ainda mais a comunidade. Decidiu realizar um evento na loja, uma espécie de encontro com descontos especiais e um bate-papo para inspirar outras mulheres. Henrique achou a ideia ousada, mas concordou em ajudá-la. "Se vamos fazer isso, precisamos planejar bem. Vou te ajudar com a divulgação", disse ele, enquanto pegava o celular para listar as tarefas. O casal passou os dias seguintes organizando cada detalhe. Henrique usou suas habilidades com números para calcular os custos e prever o impacto das promoções, enquanto Gabriela cuidava de todos os aspectos criativos. Eles distribuíram panfletos, anunciaram nas redes sociais e até convenceram Ana Clara, a influenciadora local, a divulgar o evento. Na manhã do evento, a loja estava cheia. Mulheres de todas as idades entravam, atraídas pelas promoções e pelo ambiente acolhedor. Gabriela, com a ajuda de Henrique, fez questão de receber cada cliente com um sorriso e palavras de incentivo. No final do dia, enquanto fechavam a loja, Henrique olhou para Gabriela e disse: "Foi um sucesso. Você fez isso acontecer." Gabriela, com o rosto iluminado pelo sorriso, respondeu: "Nós fizemos isso juntos." Henrique assentiu, sentindo uma admiração genuína por sua esposa. Naquele momento, ele percebeu que o sonho de Gabriela não era apenas dela. Era algo que os dois poderiam construir lado a lado, como uma verdadeira equipe. Depois do evento, a loja de Gabriela se tornou um ponto de referência na cidade. As mulheres falavam sobre a experiência acolhedora e sobre a energia positiva que sentiam ao entrar ali. A notícia se espalhou e clientes de cidades vizinhas começaram a aparecer. Gabriela, que antes se preocupava em apenas sobreviver no negócio, agora via o potencial de algo muito maior. Henrique, cada vez mais envolvido, propôs uma ideia que surpreendeu Gabriela. "Já pensou em expandir? Abrir uma loja em outra cidade, talvez?" Gabriela arregalou os olhos, surpresa. "Expandir? Henrique, mal consigo acreditar que chegamos até aqui. Não sei se estou pronta para dar um passo tão grande." Henrique cruzou os braços com um sorriso confiante. "Gabriela, você achava que não estava pronta nem para abrir a primeira loja. E olha onde estamos agora. Eu acredito em você. E mais importante, agora somos uma equipe." As palavras de Henrique mexeram profundamente com Gabriela. Era como se cada dúvida que ela ainda carregava fosse dissipada pela confiança que via nos olhos dele. Ela sabia que, com planejamento e fé, poderia alcançar mais do que jamais imaginara. Naquela semana, os dois começaram a planejar os próximos passos. Gabriela listou as cidades com maior potencial, enquanto Henrique analisava os custos e as oportunidades. A ideia de expansão começou a se tornar real quando um espaço foi encontrado em uma cidade movimentada, conhecida por seu centro comercial. Enquanto isso, Gabriela continuava investindo na loja original, mantendo o atendimento próximo e atencioso que havia se tornado sua marca registrada. Certo dia, uma cliente chamada Paula entrou na loja pela primeira vez. Ela havia ouvido falar sobre Gabriela por meio de uma postagem de Ana Clara e queria conferir pessoalmente. "Então, você é a famosa Gabriela?" perguntou Paula com um sorriso amigável. Gabriela riu, um pouco sem graça. "Famosa? Não sei se mereço esse título, mas sim, sou eu." Paula passou algum tempo na loja,
experimentando roupas e conversando com Gabriela sobre sua trajetória. Antes de sair, fez uma compra generosa e deixou um recado. Vou contar para as minhas amigas sobre você. É raro encontrar alguém tão dedicada. Continue assim, Gabriela. Após a cliente sair, Gabriela olhou para Henrique, que estava organizando alguns papéis no balcão. Henrique, você percebe como Deus está movendo tudo? É incrível como, mesmo quando eu achei que tudo estava perdido, Ele trouxe pessoas certas para o meu caminho. Henrique assentiu com um sorriso leve. Gabriela, acho que você está me ensinando uma lição importante sobre fé. Mais tarde, enquanto fechavam a loja, Gabriela agradeceu a Deus mais uma vez por tudo que estava acontecendo. Em silêncio, sentiu que não estava apenas construindo um negócio, mas também ajudando a transformar vidas ao seu redor. Naquele momento, percebeu que estava pronta para o próximo passo e sabia que com Henrique ao seu lado, nada era impossível. Com o plano de expansão tomando forma, Gabriela e Henrique mergulharam no projeto com ainda mais determinação. A nova loja, localizada em um bairro comercial movimentado, era maior e mais moderna. Gabriela sentia o coração acelerar sempre que visitava o espaço vazio, imaginando como ele ficaria quando estivesse pronto. Era um salto de fé, mas ela sabia que Deus estava com ela em cada passo. Henrique, agora completamente integrado ao sonho de Gabriela, cuidava de toda a logística. Ele negociava contratos, planejava o orçamento e organizava os prazos, enquanto Gabriela se concentrava no design e na seleção de produtos. Juntos, formavam uma equipe eficiente, mas, acima de tudo, estavam mais unidos do que nunca. No dia da inauguração da nova loja, Gabriela acordou cedo, com o coração cheio de gratidão. Ela e Henrique chegaram ao local juntos, acompanhados de amigos, clientes fiéis e até mesmo Ana Clara, a influenciadora que havia ajudado a divulgar a loja original. O espaço estava decorado com balões dourados e brancos, simbolizando o recomeço e o sucesso que vinha de Deus. Antes de abrir as portas, Gabriela pediu um momento para falar com todos que estavam presentes. Quero agradecer a cada pessoa que me apoiou nessa jornada. Há um ano, eu pensei que tudo estava perdido, mas Deus me mostrou que com fé e perseverança é possível recomeçar. Essa loja não é apenas um sonho realizado, é um testemunho de que nunca devemos desistir, mesmo nos momentos mais difíceis. Henrique, que estava ao lado dela, a segurou pela mão e acrescentou: E quero dizer que hoje não sou apenas um espectador desse sonho, sou um parceiro. Gabriela, você me ensinou muito sobre determinação e fé e estou orgulhoso de fazer parte disso. As palavras de Henrique tocaram profundamente todos os presentes. Gabriela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas também uma felicidade imensa por ver como sua fé havia transformado não apenas sua vida, mas também seu casamento. Quando as portas finalmente se abriram, a loja foi inundada por clientes curiosos e entusiasmados. Gabriela e Henrique mal conseguiam acompanhar o movimento, mas cada venda e cada sorriso de um cliente eram motivos de celebração. No final do dia, exausta, mas realizada, Gabriela sentou-se no balcão da nova loja. Henrique trouxe 2 xícaras de café e se sentou ao lado dela. Conseguiu absorver tudo o que aconteceu hoje? Perguntou ele com um sorriso. Gabriela balançou a cabeça, ainda emocionada. Não consigo acreditar que tudo isso é real. Henrique, se você me dissesse há 1 ano que estaríamos aqui hoje, eu teria achado impossível, mas Deus fez tudo isso acontecer. Henrique colocou a xícara sobre o balcão e olhou para Gabriela com seriedade. Acho que o impossível é o que Deus faz melhor. Gabriela sorriu e pegou seu caderno azul, que a acompanhava desde o início de sua jornada. Escreveu as palavras que vinham ecoando em sua mente o dia todo.
Com Deus, não há limites para o que podemos alcançar. Os meses que se seguiram à inauguração da segunda loja trouxeram novos desafios e oportunidades para Gabriela e Henrique. O negócio prosperava, mas com o crescimento vinham também as responsabilidades. Gabriela se dedicava ao máximo para manter a essência que havia tornado sua loja um sucesso: o atendimento personalizado e a conexão com cada cliente. No entanto, administrar 2 lojas exigia mais do que ela esperava. Certa tarde, enquanto revisava o estoque da primeira loja, Gabriela recebeu uma ligação inesperada de uma das funcionárias da nova unidade. Dona Gabriela, temos um problema. Um cliente veio buscar uma encomenda, mas houve um erro no pedido e ele está muito irritado. Gabriela sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que enfrentava uma situação assim. Mesmo sabendo que não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tentou manter a calma. Estou a caminho, respondeu pegando as chaves do carro. Quando chegou à nova loja, encontrou o cliente ainda irritado. Com paciência, Gabriela ouviu as reclamações e, mesmo não sendo sua responsabilidade direta, pediu desculpas e resolveu o problema. No final, o cliente saiu satisfeito e a situação foi contornada. No caminho de volta, Gabriela refletiu sobre como o crescimento havia mudado sua rotina. Ela sentia que estava no limite de suas forças e sabia que precisaria de ajuda para continuar. À noite, ao chegar em casa, desabafou com Henrique. Henrique, estou me sentindo sobrecarregada. Amo o que faço, mas não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Henrique, que havia notado o cansaço crescente de Gabriela, sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Eu sei, Gabriela, e é por isso que precisamos pensar em delegar. Você sempre foi a alma desse negócio, mas agora é hora de formar uma equipe que compartilhe sua visão. Gabriela ouviu as palavras de Henrique e percebeu que ele tinha razão. Ela estava tentando fazer tudo sozinha, mas sabia que Deus a estava chamando para dar um passo de fé ainda maior. Confiar em outras pessoas para ajudá-la a cuidar do que construíra. Naquela noite, antes de dormir, Gabriela fez uma oração. Senhor, sei que o crescimento é uma bênção, mas também traz novos desafios. Por favor, me dê sabedoria para tomar as decisões certas e me mostre as pessoas certas para caminhar ao meu lado. Quando terminou, sentiu uma paz no coração. Sabia que, como em todas as etapas anteriores, Deus a guiaria. Na semana seguinte, Gabriela decidiu implementar as mudanças que discutira com Henrique. Começou entrevistando possíveis gerentes para as 2 lojas, buscando pessoas que não apenas tivessem experiência, mas que também compartilhassem os valores que ela cultivava no negócio. Após muitas conversas e orações, escolheu Clara, uma jovem dedicada e cheia de entusiasmo, para cuidar da loja original, e João, um gerente experiente, para assumir a nova unidade. Clara, com seu sorriso acolhedor e vontade de aprender, conquistou Gabriela desde o início. Ela entendia o valor de tratar cada cliente como especial e estava determinada a manter o padrão que Gabriela havia estabelecido. João, por outro lado, trazia uma visão mais estratégica. Ele identificava oportunidades para atrair novos clientes e melhorar a eficiência nas operações. Apesar de terem perfis diferentes, ambos tinham algo em comum. Acreditavam no potencial do negócio e respeitavam o esforço de Gabriela para chegar onde estava. Gabriela passou semanas treinando Clara e João, compartilhando com eles suas estratégias, histórias e, acima de tudo, sua fé. O que me trouxe até aqui não foi apenas trabalho duro, mas a certeza de que Deus estava comigo em cada decisão, disse Gabriela durante uma reunião com os 2. E quero que vocês saibam que não estão apenas gerenciando lojas. Vocês estão ajudando a construir um sonho que foi guiado pela fé. Clara e João
ouviram atentamente, tocados pelas palavras de Gabriela. Ambos se comprometeram a fazer o melhor possível para honrar a confiança que ela depositava neles. Com os novos gerentes assumindo suas funções, Gabriela finalmente teve mais tempo para respirar. Apesar de ainda supervisionar tudo de perto, sentiu o alívio de não carregar todos os detalhes sozinha. Isso também lhe deu a oportunidade de dedicar mais tempo ao que realmente amava, criar novas ideias para os negócios e passar tempo com sua família. Certa tarde, enquanto trabalhava em novos designs para uma coleção especial, Henrique entrou no escritório com 2 canecas de café. "Parece que as coisas estão indo bem", disse ele, entregando uma caneca a Gabriela. Ela sorriu pegando o café. "Sim, estão. Não vou mentir. Foi difícil soltar o controle de algumas coisas, mas sei que foi a decisão certa." Henrique se sentou ao lado dela e segurou sua mão. "Sabe, Gabriela, eu sempre admirei sua força, mas acho que só agora entendo o que significa confiar de verdade. Você me ensinou muito, não apenas sobre sonhos, mas sobre fé. Obrigado por não desistir, mesmo quando eu não acreditava." As palavras de Henrique emocionaram Gabriela. Ela sabia que sua jornada tinha sido mais do que um negócio de sucesso. Era uma história de transformação pessoal e familiar. Ela olhou para Henrique com gratidão e disse: "Eu também aprendi muito com você, Henrique. Aprendi que quando temos alguém ao nosso lado, tudo fica mais fácil. Obrigada por estar comigo, mesmo nos momentos mais difíceis." Os dois ficaram ali, conversando sobre o futuro, enquanto o sol se punha, enchendo o escritório com uma luz dourada. Gabriela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas também sabia que não estava mais sozinha. Com a equipe estabelecida e os negócios em pleno crescimento, Gabriela finalmente sentia que estava entrando em uma nova fase da sua vida. O ritmo frenético dos primeiros anos agora dava lugar a um equilíbrio que ela jamais pensou ser possível. A loja original continuava sendo um ponto de encontro para os clientes mais fiéis, enquanto a nova unidade prosperava sob o comando de João, que trazia ideias inovadoras para expandir o alcance da marca. Certo dia, enquanto Gabriela caminhava pela loja original, Clara a chamou para mostrar algo. "Gabriela, olha isso!" disse Clara, apontando para uma mensagem em um grupo local de mulheres empreendedoras nas redes sociais. Gabriela leu atentamente. Era um testemunho de uma das clientes que contava como a história de Gabriela a havia inspirado a abrir seu próprio negócio. A mulher mencionava como, ao enfrentar seus próprios desafios, lembrou-se das palavras que Gabriela compartilhara durante uma conversa casual na loja. "Eu nunca imaginei que minha jornada pudesse impactar outras pessoas dessa forma", disse Gabriela, emocionada. Clara sorriu. "Você não tem ideia de quantas vidas sua história toca, Gabriela. Cada cliente que entra aqui sai com mais do que uma roupa, sai com esperança." Gabriela refletiu sobre aquelas palavras, enquanto dirigia para a nova unidade mais tarde naquele dia. Quando chegou, encontrou João no meio de uma reunião com a equipe, discutindo a possibilidade de abrir uma loja online. Era algo que Gabriela já havia considerado antes, mas nunca tivera tempo de implementar. Após a reunião, João se aproximou dela. "Gabriela, eu sei que você sempre priorizou o atendimento pessoal, mas acho que levar sua marca para o digital pode alcançar ainda mais pessoas. Não precisa ser algo complicado. Podemos começar pequeno." Gabriela assentiu, percebendo que era hora de dar mais um passo de fé. "Vamos fazer isso", respondeu com um sorriso. "Se Deus nos trouxe até aqui, não vejo razão para não tentarmos algo novo." O resto da semana foi dedicado a planejar o lançamento da loja online. Henrique, sempre atento aos números, se envolveu novamente, ajudando Gabriela e João a estruturar o orçamento.
Clara, por sua vez, trouxe ideias criativas para o site, sugerindo até mesmo que Gabriela gravasse um vídeo contando sua história para o público. No dia do lançamento da loja virtual, Gabriela sentiu a mesma mistura de ansiedade e esperança que experimentara ao abrir sua primeira loja. Henrique estava ao seu lado, segurando sua mão, enquanto Clara e João estavam conectados em chamadas de vídeo para acompanhar os primeiros pedidos. Quando o primeiro pedido foi concluído, Gabriela soltou um suspiro de alívio. "Conseguimos!" disse ela com um sorriso radiante. Henrique riu, apertando sua mão. "Você conseguiu, Gabriela. Isso tudo é fruto da sua determinação e da sua fé." Gabriela olhou para ele, emocionada, e respondeu: "Nós conseguimos, Henrique. Deus nos trouxe até aqui juntos." Enquanto as notificações de novos pedidos continuavam a aparecer na tela, Gabriela sentiu seu coração transbordar de gratidão. Sua jornada não havia sido fácil, mas cada desafio a levara a um propósito maior. Ela sabia que o futuro ainda traria novas surpresas, mas agora estava mais preparada do que nunca. Alguns meses após o lançamento da loja online, Gabriela já sentia os frutos de sua decisão. As vendas estavam crescendo e a marca começava a ser reconhecida em outras cidades. Mais do que um negócio próspero, Gabriela percebeu que havia construído uma rede de apoio e inspiração para mulheres que, como ela, também sonhavam em realizar algo maior. Certo dia, enquanto revisava relatórios no escritório, recebeu uma ligação inesperada. Era uma organização local de mulheres empreendedoras que havia ouvido falar de sua história. Elas a convidaram para ser palestrante em um evento destinado a encorajar mulheres a superarem desafios e seguirem seus sonhos. Gabriela hesitou a princípio. Não se via como uma palestrante, mas Henrique, ao ouvir sobre o convite, a encorajou. "Gabriela, sua história não é apenas sobre roupas ou lojas, é sobre fé, perseverança e acreditar em algo maior. Se alguém pode inspirar essas mulheres, esse alguém é você." Com o apoio de Henrique e de sua equipe, Gabriela aceitou o convite. Na noite do evento, o salão estava lotado. Ela subiu ao palco, segurando o microfone com as mãos ligeiramente trêmulas, mas com o coração cheio de coragem. "Boa noite, meu nome é Gabriela. E até pouco tempo atrás, eu era uma mulher cheia de sonhos, mas sem saber como torná-los realidade." Ela respirou fundo, olhando para o público. "Hoje não estou aqui para falar apenas sobre sucesso, mas sobre os momentos em que me senti derrotada, sem forças. Foi nesses momentos que percebi que não estava sozinha. Deus me deu forças para continuar, mesmo quando tudo parecia perdido." Gabriela compartilhou detalhes de sua jornada, os desafios, as reviravoltas e como sua fé foi fundamental para superar as adversidades. Quando terminou, foi ovacionada. Muitas mulheres se aproximaram para agradecê-la, algumas com lágrimas nos olhos. "Você me deu esperança, Gabriela. Obrigada por compartilhar sua história", disse uma delas. De volta para casa, Gabriela se sentou na varanda com Henrique, observando as estrelas no céu. A noite estava calma e o som dos grilos preenchia o silêncio. "Você foi incrível hoje", disse Henrique sorrindo. Gabriela riu suavemente. "Ainda parece surreal. Nunca imaginei que algo tão pequeno como um sonho de abrir uma loja pudesse me levar até aqui." Henrique segurou sua mão e respondeu: "Não foi pequeno, Gabriela. Desde o início, você teve coragem de acreditar e Deus fez o resto." Gabriela olhou para o céu e fez uma oração silenciosa de gratidão. Sentia que sua vida havia se transformado completamente, não apenas pelo sucesso, mas pelo impacto que estava causando na vida de outras pessoas. Enquanto os dois conversavam sobre os próximos passos, Gabriela percebeu que sua jornada não terminaria ali.
Mais do que nunca, ela sabia que Deus tinha planos maiores e ela estava pronta para segui-los. Obrigada, Senhor, por me mostrar que, com fé, nada é impossível, pensou, enquanto descansava a cabeça no ombro de Henrique. E assim, sob o céu estrelado, Gabriela se preparava para um novo capítulo de sua história. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.